Senhor. Podeis tomar assento, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por sua infinita misericórdia e graça que me permitiu voltar aqui em Newark e vir adorar a Deus com o pastor Zé Lopes e toda a igreja aqui. Eu estou feliz por estar adorando a Deus. Eu vim aqui adorando a Deus. Passei a noite adorando a Deus, amanheci adorando a Deus. Vim para cá adorando a Deus, cheguei aqui adorando a Deus, a igreja estava adorando a Deus, porque os filhos de Deus, como é o seu caso e o meu, somente adora a Deus em qualquer situação. Adora a Deus quando vai, quando vem, quando sobe, quando desce, quando chove, quando está seco. Adora a Deus com muita saúde, mas adora a Deus também doente. Adora a Deus quando está lá em cima na montanha, mas também adora a Deus quando está lá embaixo no vale. Ninguém muda o seu comportamento, ninguém muda o seu temperamento. Você está sempre adorando a Deus em qualquer circunstância. Adora a Deus quando ganha muito dinheiro, mas adora a Deus quando o prejuízo é grande. Adora a Deus quando está cheios de amigos, todo mundo batendo nas suas costas, mas também adora a Deus deixado de lado, machucado, pisado, traído, gemendo, chorando, mas adorando a Deus, porque você e eu somos filhos de Deus. Em segundo lugar, eu agradeço ao pastor José Lopes, meu grande amigo de longos anos. Meu Deus, já perdi a data já de quanto tempo que a gente é amigo. Caravana da Paz, por aí afora. E ter me convidado. Eu, na realidade, não estava nos meus planos vir aqui. Eu estou aqui em Charlotte, que eu vim ver meu filho. Pelo menos quando posso, uma vez por ano, eu venho vê-lo. E aí o Zé Lopes, sabendo disso, pediu para mim estar com ele aqui. E para mim uma honra muito grande encontrar aqui essa pleia de obreiros, o pastor João Luiz, que fazia tempo que eu não ouvia, o pastor Eglai. Agora o Jado já esteve lá comigo, acho que umas 2 vezes, que ele sempre vai a São Paulo, mas isso aqui são esses americanos ricos, nem vai mais para o Brasil. Rever aqui os companheiros aí, Deus abençoe, muito obrigado, uma alegria muito grande. Rever o Djalma, meu amigão, meu companheiro, nós cooperamos junto, congregamos junto lá em Fort Myers, cooperando com o pastor Joel, uma bênção do céu. Hoje está aí. Obrigado por você ter vindo, viu, nego velho? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Deus abençoe. Realmente eu estou emocionado. E eu louvo a Deus e agradeço por tudo isso, o privilégio de vos dirigir a palavra. Abram suas Bíblias em 1 aos Coríntios, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 31 a seguir. Esse tema é os dons espirituais ou a verdadeira igreja pentecostal. E, evidentemente, fala dos dons espirituais. E nós, aqui no versículo 31, é o último versículo do capítulo 12, que fala dos dons espirituais. E este último versículo, ele dá o caminho, ele mostra o caminho para alcançar estes dons espirituais. Versículo 31 está escrito: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente, ou seja, o caminho para conseguir os dons. Capítulo 13, verso 1 a seguir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja,
não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Agora, vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Glória a Deus. Meus amados, em pouco tempo eu quero falar para mim, Edson José dos Santos, essa inutilidade aqui. O maior desafio da minha vida cristã é o amor. É eu amar você como a mim mesmo. Este é o maior desafio do meu cristianismo, de seguir a Jesus e amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoa, ter paciência como Ele tem, que são virtudes do amor. Então, nós, evidentemente, queremos ser batizados com o Espírito Santo, queremos falar variedades de línguas, interpretação, profecia, dom da fé, de curar os enfermos, de operação de maravilhas. Mas o melhor caminho para alcançar estas virtudes, estes dons, é exatamente colocar em prática o amor de Deus. Veja que o texto diz aqui no versículo 4 que o amor é paciente, ou seja, a primeira virtude do amor é a paciência. E hoje é muito difícil a gente ter paciência. A paciência é uma dádiva, é uma pérola difícil de achar. Mas quando você encontra, você certamente torna-se um campeão, um vitorioso, porque é através da paciência que você tem a capacidade e o poder de esperar. Por isso que a esperança, está escrito lá em Romanos 5, ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, você, evidentemente, são virtudes que pertencem ao amor, e você deve praticá-lo. Veja que Jesus, ao se referir aos mandamentos, ele citou 2 mandamentos. E ele disse que se você e eu, nós, cumprirmos estes 2 mandamentos, nós cumprimos todos os demais mandamentos, se você simplesmente obedecer e cumprir esses 2 mandamentos. E ele disse, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e todas as tuas forças, com toda a tua alma. E depois Jesus disse, e o segundo mandamento semelhante a esse. Veja que o segundo mandamento é igual ao primeiro, tem a mesma força do primeiro e o mesmo poder do primeiro. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, com a mesma força, com o mesmo poder, o segundo mandamento semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o meu desafio é amá-lo como a mim mesmo, ou seja, eu tenho que amá-lo, suportá-lo, tolerá-lo e aguentá-lo do jeito que você é, de tal maneira que você não precisa mudar, mas eu gostar de você.
Então, isso é difícil, porque já começa exatamente aonde você acende o fogo todos os dias com a mesma pessoa no mesmo lugar. Então, ali você tem que praticar esse amor, que às vezes é um laboratório. A sua casa e a minha casa é o maior laboratório de paciência que existe. Se você tem paciência em casa, você tem paciência em qualquer lugar. Porque a sua casa é o santuário de Deus na sua vida. O seu lar é o santuário de Deus na sua vida. Da porta da sua casa para dentro, tudo é santo. A sala é santa, as poltronas é santa, tá certo ou não? A cozinha é santa, os pratos é santo, os talheres, os garfos, os copos é santo. A água, enquanto estiver na torneira, não, mas caiu no seu copo, já está santificada, porque você é um santo de Deus. Então, se você está tomando uma Coca-Cola, você está tomando uma santa Coca-Cola, porque ela está na sua mão. Tudo na sua mão é santificado, porque você e eu, nós somos santos. Então, a sua casa e a minha casa entrou para dentro. Você chegou com as compras do supermercado, mas esqueceu de dar graças a Deus pelas compras? Não se preocupe, entrou na sua casa, já está santificada. Pode ter sido fabricada por um macumbeiro, por um feiticeiro, não importa. Entrou na sua casa, está livre de toda maldição, porque a sua casa e a minha casa, ela é santificada. Então, o melhor lugar de praticar o amor de Deus é na sua casa e na minha casa. O marido, cumprindo as suas obrigações de esposo, de protetor, ele tem que dedicar todo o amor. Por isso que o texto diz, bem claro, lá em Efésios, capítulo 5, se não falha a memória, ou 6, está dizendo aos maridos: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Ora, que amor foi que Jesus deu para a igreja dele? Um amor sacrificial, a ponto de sacrificar-se por ela. Então, o amor dos maridos é o amor que sacrifica, que faz tudo. Olha, se eu fosse... Eu digo uma coisa, porque eu tenho que dar minha mão à palmatória, eu estou pregando para mim mesmo aqui. Se eu fosse tratar a minha esposa como eu me trato a mim mesmo, eu acredito que ela me chamaria de Edson, meu senhor. Ela nunca me chamou de meu senhor. E dificilmente vai chamar, com certeza, porque eu não consigo tratá-la, viu, pastor Eglar? Eu não consigo cuidar da minha esposa como eu cuido de mim. Eu tenho um chamego comigo, eu gosto de mim. Certo ou não? Porque pode ser que alguém aqui olhe no espelho e não está bem com você. Porque, veja bem, lá no Salmo 133 está escrito assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você só pode estar em união com outras pessoas se você estiver unido com você mesmo. Você é feito de 3 partes: corpo, alma e espírito. Se o teu corpo, a tua alma e o teu espírito não estiver unidos, não for um só, dificilmente você vai conseguir esta união com as outras pessoas. Não consegue, porque você está desunido, então você não gosta de você mesmo. Mas eu, quando olho no espelho, eu digo para mim: Edson, eu gosto de você, você é um cara legal. Está certo ou não? Então, eu me trato bem. E só que o texto é que eu deveria tratar a minha esposa exatamente como eu cuido de mim, mas eu não consigo. Mas eu estou tentando, está certo ou não? Já fazem 36 anos de feliz matrimônio, eu e a minha esposa. Temos 2 filhos e agora chegou o primeiro neto. Veja, graças a Deus, chegou o primeiro neto. E ele está aqui na América, veio conhecer o tio. Está com 6 meses agora, crescendo uma maravilha. Então, o laboratório de prática do amor de Deus, do amor cristão, é a sua casa e a minha casa. Comece a valorizar o que Deus lhe deu. Valorizar os seus filhos. Eu olho para o meu filho, olho para a minha filha: Senhor, eu não mereço. Eu não merecia
O Senhor me salvou, me tirou de lá do lixo, me deu uma família, me deu uma filha linda, um filho lindo, agora me deu um netinho. Então, você começa a cultivar a sua casa, você começa a valorizar aquilo que você tem dentro do seu santuário, porque a primeira igreja da sua vida é a sua casa. O marido é o sacerdote do lar e a mamãe é a sacerdotisa do lar. Tá certo ou não? Ela pratica o sacerdócio dela, que chama-se sacerdócio real, é praticado com os seus filhos, é praticado com o pai, com o seu marido, é praticado com a sua esposa. Então, quando você é uma pessoa que tem essa graça de praticar o amor dentro do seu lar, dentro da sua casa, tudo fica melhor. Vamos ler um texto para melhor compreensão, aqui, se não me falha a memória, em Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 12. O texto, na minha Bíblia, Thompson diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja aqui um desafio. Pense num desafio, que é o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. É o amor verdadeiro. É você suportar as pessoas como ela é. Eu posso dizer para o irmão, eu lhe amo como a mim mesmo. Mas aí um dia, Deus vai colocar nós dois para congregar junto, nós dois para viajar junto, 2, 3 dias. E aí eu vou descobrir que você é cheio de 9 horas, que nem eu também. Então eu tenho que lhe aceitar como você é, amar você como você é, congregar junto, trabalhar junto. Veja, de repente surge a oportunidade de se fazer um trabalho junto, ou de pegar um serviço junto, dividir meio a meio. Por isso que para o cristão, ele pode trabalhar numa sociedade com qualquer um, porque ele tem a capacidade de aceitar as pessoas e suportar e administrar as coisas. É difícil. Por exemplo, o pastor, então, nem se fala, nós como obreiros, nós temos que ter a capacidade de administrar as pessoas como elas são. E é difícil isso. Então, eu aprendi com um grande mestre, nosso grande mestre, que é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o meu pastor, nosso pastor. O pastor José Wellington, pelo que ele ensinou para nós, não existe uma pessoa absolutamente ruim. Então, o pastor José Wellington disse que a pessoa ele pode ter uma mão torta, e você vai tentar desentortar a mão dele, não consegue, está difícil. Mas aí o que vocês, com paciência, você coloca a terra na mão dele, coloca um adubo, põe uma semente ali, vai nascer uma semente, vai dar uma árvore, vai dar fruto, só que a mão continua torta. Deixa a mão para Jesus desentortar e você vai investindo na mão torta dele. Então, ele contou isso lá no Belém, eu nunca mais me esqueci da minha vida. Então, eu digo, pelo que o pastor falou, não existe alguém absolutamente ruim. Tem alguma coisa boa nele que eu possa aproveitar. Então, se eu vou investir naquela parte boa dele, com o meu amor, com a minha paciência, eu vou transformá-lo, eu vou mudá-lo. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, tem um alagoano lá na igreja de Taboão da Serra, o nome dele é Zé Maria. Ele era valente e brabo, então ele chegou um dia me abraçando, chorando, e falou, pastor Edson, de tanto o senhor ensinar aqui sobre a paciência e sobre o amor, eu aprendi e hoje no meu serviço eu fui desacatado
E fiquei quieto, calei a boca, de tal maneira que o engenheiro que trabalha comigo há muito tempo chamou eu na sala e disse: o que está acontecendo com você, rapaz? Eu não conheço mais você. Por muito menos do que aquilo ali, você ia encher aquele camarada de morro lá e você não fez nada para ele. Ele disse: não, é porque Deus tem falado comigo. E eu quero viver aquilo que eu digo que sou. Eu quero ser um cristão. Eu quero viver exatamente aquilo que sou. Aí diz que o engenheiro falou assim: olha, eu realmente admiro você por isso. Parabéns, porque ser cristão, como alguns que eu conheço aí, ainda deu até um mau testemunho de outros lá. Aquela pessoa que ele ficou calado e não aguentou tudo, chegou para ele no outro dia, veio chorando, pedir perdão e disse: eu vendi uma propriedade minha e vou acertar tudo que eu devo com você, porque era um negócio dele lá que ele foi lembrar ele que ele tinha que pagar, foi cobrar ele, né? E ele ficou nervoso e falou um monte de coisa para ele, e ele ficou quieto. E a paciência dele, o amor dele, dele suportar, foi tão grande que a pessoa se arrependeu, vendeu uma propriedade, alguma coisa que ele tinha lá, e foi e acertou tudo com ele. E ele está lá servindo a Deus com alegria. O texto aqui, veja que, como se trata de um desafio, vocês observam que existe uma palavra que ela está acrescida de um prefixo re. O texto, no versículo 12, diz: portanto, como eleitos de Deus. Veja que aqui há um condicional, se é que você é eleito de Deus. Como eleito de Deus, santos, portanto, a palavra santo significa separado, santificado, e amados, e aí vem, revestivo. A palavra revestir está acrescida do prefixo re. Na realidade, a palavra núcleo aí é vestir, mas ela está acrescida de um prefixo re. Ou seja, você está vestido, mas o texto está dizendo que você precisa revestir, precisa colocar um sobretudo, uma capa por cima, alguma coisa para lhe fortalecer mais destas vestimentas. Quais são as vestimentas? Veja bem, revestivos de primeira vestimenta, compaixão. Se existe uma coisa difícil hoje é compaixão, a pessoa ter compaixão das pessoas. Revestivos de compaixão. Qual é a outra vestimenta? Você está vestido de compaixão, mas também está vestido de benignidade. Mas o texto está dizendo para você revestir de benignidade, ou seja, você tem que ser mais benigno ainda. E você tem que se revestir de humildade. Você está vestido de humildade, mas você precisa revestir de humildade e também você precisa revestir de mansidão. Você está vestido de mansidão, mas o texto aqui está dizendo que você deve revestir de mansidão. Você está vestido de longanimidade. Longanimidade é a paciência de Deus. Ou seja, mas o texto diz que você precisa revestir de longanimidade. Ou seja, estas virtudes todas, você estando revestido, você está pronto e preparado para suportar uns aos outros. Sem este revestimento, você não consegue suportar uns aos outros. Eu não sei se eu já falei aqui, eu creio que sim. Eu comprei uma casa, certa ocasião, muito barata. E eu me lembro que eu era solteiro. E eu levei um casal de idosos para morar nesta casa comigo. Eu falei: eu só quero um quarto da casa e eu vou usar a garagem para pôr meu carro. Mas toda a casa é sua e o senhor fica aqui com a sua esposa. O senhor não vai pagar luz, nem água, nem nada, e não precisa pagar aluguel. Eu tirei eles de um cortiço que eles estavam morando, num lugar muito difícil. Eram os crentes da Assembleia de Deus, lá do Parque São Lucas, e eu levei eles para a região sul, lá em Santo Amaro. Mas aí, o meu vizinho, depois que eu levei a mudança para lá, levei a mudança dele e tudo, o meu vizinho chegou para o senhor comprou essa casa muito barata. Mas o senhor sabe por que ninguém queria comprar essa casa? Porque ninguém suporta esse vizinho seu do lado.
E tem mais, ele não gosta de crente. E, de fato, ele bebia as cachaças dele, falava bobagem, falava palavrão e xingava os crentes. Mas até aí eu nunca me incomodei com isso, e a gente ia orando a Deus e glorificando a Deus. Mas aí um dia eu chego, e a irmã Maria, chorando com o irmão João, falou assim para mim: irmão Edson, ele mandou os filhos dele quebrar os vidros da sala e os vidros de lá da cozinha. Quebrou os vidros da janela, quebrou todos eram quebrados. Eu falei: bom, a senhora fica tranquila, eu vou mandar arrumar os vidros e tal. E ele gritava de lá: foi eu que mandei jogar e quebrar os vidros, e qualquer coisa vem tirar, vem resolver comigo aqui. Ou nada. Ficava só orando a Deus. Pois bem, este camarada simplesmente um dia chamou a sua esposa e falou assim: a partir de hoje, nós não vamos botar o nosso lixo aí na frente, vamos jogar o lixo no quintal desse crente. E foi falando um palavrão sobre mim, desse crente sem vergonha, essa coisa toda aí. E, de fato, ele mesmo pegava as latas de lixo e jogava todo o lixo dele, lixo orgânico, jogava no meu quintal. Mas ele fazia isso propositadamente e eu via. E eu não falava nada. Quando ele terminava de jogar o lixo, eu pegava a vassoura e cantava o hino 186 e varria tudo, e lavava o quintal e botava o lixo. Lá na frente eu já comprava saco de 60 litros de lixo, porque na porta dele não tinha nenhum saco de lixo, mas na minha porta tinha um saco de 60 lixo, porque era o lixo dele e o meu que eu recolhia. Ele comprava frango para matar de final de semana, e matava os frangos. Então, o pescoço do frango, a cabeça do frango, os pés de frango, ele não comia pé de frango. E as penas, as tripas, ele pegava com aquela bacia e jogava tudo no meu quintal. E eu dizia para a irmã Maria: a senhora não vai varrer, quem vai varrer sou eu, porque a casa é minha, essa prova é minha. Então eu varria tudo cantando o hino 186 e lavava o quintal, deixava tudo bonitinho. E no outro final de semana ele jogava tripa de frango de novo. Eu fazia a mesma coisa, isso por várias e várias vezes. O lixo dele era sempre no meu quintal. Mas aí, um dia eu cheguei e estava o meu vizinho dentro de casa, o irmão Clóvis, a irmã Maria, e falou: ó, irmão Edson, ele mesmo com um cabo de vassoura, que o senhor mandou arrumar os vidros, ele quebrou todos os vidros, quebrou os vidros dos quartos, da janela, tudo, não ficou um vidro inteiro. Aí eu peguei, aí o irmão Clóvis falou assim: ó, e o nosso vizinho está aqui para nós ir tudo na delegacia, levar esse homem na delegacia. Aí eu falei: irmão Clóvis, o senhor é diácono me dando uma mensagem dessa para mim, irmão Clóvis? Olha a nossa delegacia aqui, irmão Clóvis, vamos orar a Deus, entregar esse homem nas mãos de Deus. Jesus vai salvar esse homem. E eu dobrei o joelho em cima daqueles cacos de vidro e comecei a chorar. E o meu vizinho saiu dizendo: ah, deixa quebrar, tem que arrebentar, isso é tudo covarde mesmo, eu não gosto de gente covarde. E saiu para lá e tudo bem. Levei o nome de covarde. Mas aí eu cheguei de noite, varri tudo o vidro e falei: irmão Clóvis, eu tomei uma decisão. Ah, irmão, tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que o senhor tomou? Nós não vamos botar mais vidro para ele quebrar. O senhor tapa a sua janela com papelão, porque era mês de junho, mês frio, e eu tapo a minha janela com papelão. Ele não vai quebrar mais vidro, porque eu não vou botar mais vidro para ele quebrar. Disse: agora ele vai ter que botar fogo na casa, mas antes dele botar fogo, Deus vai dar tempo de nós sair correndo para não ser queimado. Não tem problema, não. Vamos orar a Deus e acabou. Passou-se o tempo, a água do poço acabou, eu chamei um irmãozinho para refundar o poço tinha 30 metros, era água de poço, tinha aquela bomba que puxava e jogava na caixa. E aí eu estou lá, ajudando o irmão a refundar o poço, lá, tirando aquela lama lá do poço. Esse camarada meio embriagado, ele subiu numa caixa assim, debruçou em cima do muro, da mureta, e gritou para mim: foi eu que quebrei os seus vidros, viu? Que eu não tenho medo de homem nenhum, quebrei os seus vidros. E se a coisa... mas eu vou pagar. Eu digo, aí me deu aquele misto de susto, de não sei o quê. Aí eu falei: irmão Zé, demora um pouquinho aí que o meu vizinho está falando aqui, já vou falar com o senhor, tá bom? Aí estou aqui orando, irmão Edson, ele já sabia. Aí quando eu virei para ele, não era mais eu. Aí era Deus em mim.
Eu apontei o dedo para ele e digo: ó, o senhor não me deve nada. E tem mais, o senhor não me deve nada e eu quero só uma coisa do senhor. Se o senhor é homem mesmo, e se o senhor é valente, se o senhor é macho mesmo, como o senhor anda brandindo um facão aí, chamando todo mundo para briga, amanhã às 9 horas eu quero entrar na sua casa com a Bíblia e a harpa na mão, porque eu vou cantar um hino e vou ler a palavra para o senhor e a sua família. Eu quero ver se o senhor é homem de me receber na sua casa. O senhor tem coragem? E tem mais, eu vou sozinho. Esse eu tenho, porque eu também, Deus é comigo. Então, se é, eu quero chegar amanhã. E tem mais, hein? Eu vou chegar lá e eu quero o senhor de careta, cara limpa, sem beber nada, porque bebo do jeito que o senhor está aí, não tem vergonha nem para ouvir a palavra de Deus. Mas se o senhor é macho mesmo, eu quero ver se o senhor vai ficar sem beber amanhã, às 9 horas da manhã, e eu vou na sua casa. Tá certo, certo? Eu vou esperar, então espera, não tem mais conversa não. Amanhã às 9 horas eu vou estar aí, eu vou sozinho. Aí... Bora lá, irmãozinho! Aí comecei a levantar e ele entrou lá para dentro. No outro dia, às 9 horas, eu peguei a minha Bíblia, minha harpa cristã, e entrei na casa dele, sozinho. Aí ele estava me esperando. Estava ele, a esposa dele, tinha um casal lá e as crianças. A casa dele estava um fedor só, um budum, uma coisa horrível. Aí eu tinha uns cachorros, botei os cachorros para fora e fechei a porta. Falei: antes de mais nada, eu quero fazer uma oração aqui. Aí comecei a orar e falar em línguas. Eu fui falando em língua, aí a pouco eu entrei no quarto dele e fui expulsando. Sai daqui, Belzebu, espírito da sujeira, eu te repreendo, sai desta casa. Aí entrei na cozinha, abri os armários, fui expulsando os demônios dos armários, e eles ficaram tudo olhando para mim: esse deve ser doido. Ele achou que eu era mais doido. Aí entrei na cozinha e falei: só senta aqui, senta aqui, senta aqui, tá. Aí comecei a cantar. O primeiro hino que eu cantei foi o 12. Pecador, vê a luz, brilha para... Aí cantei esse hino, cantei mais um, cantei com o quarto hino, eu adquiri coragem para pregar. Aí eu comecei a pregar, preguei uns 35 minutos. Preguei, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Preguei, quando eu fiz o apelo, eu levei um susto. O primeiro a levantar a mão, chorando, foi ele. O segundo foi ela, aquele casal que estava ali, as crianças. E Deus fez esta obra, eu quase não acreditei. Aí eu falei, eu vou orar para a senhora, amanhã a senhora vai amanhecer, que ela estava com fibroma na perna, amanhã a senhora vai amanhecer de pé, e eu vou trazer aqui um diácono e a esposa dele, e nós vamos limpar essa casa aqui, e vamos fazer uma brigada de limpeza aqui. No outro dia eu chamei um diácono, o irmão que não estava trabalhando, ele e a esposa dele, nós fomos lá, e fizemos uma brigada de limpeza, limpamos toda aquela casa. Eu fui numa loja de colchão, eu era vendedor da Baia, ganhava muito dinheiro, era bem pago, e fui lá, comprei 6 colchão, botei lençol, arrumei a casa, deixei bonitinha e levei eles para a igreja, a Assembleia de Deus, que era do outro lado da rua. Não era a igreja que eu congregava, mas era uma Assembleia de Deus. Lá eles ficaram, lá ele se batizou nas águas e se tornou um cooperador daquela igreja. Aleluia. Ela, doente, ela não permaneceu, mas eu fui internar ela na Santa Casa de Misericórdia de Santa Amaro 4 vezes. Na 4ª vez que eu fui buscar ela no hospital, no caminho, eu preguei para ela: a senhora precisa ir para os pés de Jesus e tal. E ela chorou: não, irmão, eu quero voltar para Jesus agora. Só quer? Aí parei o carro, aí fiz uma oração ali por ela, ela reconciliou com Jesus, foi dormir e não amanheceu mais. Aí fizemos o sepultamento dela, o culto funeral, foi um culto fúnebre, 6 pessoas se entregaram para Jesus naquele culto, era uma família assim, muito católica, e aquele homem que o diabo usou para destruir, quebrar a minha casa, aquele homem era um mestre de obra, ele acabou fazendo uma reforma na minha casa sem cobrar nada. Aquelas crianças que jogavam pedra da minha casa, carregavam os tijolos baianos, eu pegando um tijolo e levando lá para dentro, e eu vendo aquilo começando a chorar. Deus, como Tu és maravilhoso quando o Senhor se manifesta em nós. Então, quando se trata de suportar as pessoas como elas são,
Você tem que ter revestimento de poder, revestimento de virtudes, de benignidade, de amor, de mansidão, de humildade, tudo isso para suportar as pessoas como elas são. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja para todo sempre o nome de Jesus. Então, muito especialmente numa escola bíblica, que é uma escola bíblica própria para nós que somos obreiros, nós temos que cuidar da nossa administração do amor de Deus, porque o amor de Deus está dentro de mim e está dentro de você. Veja, só um lembrete, a igreja conhece e sabe, alguns sabem até de cor, mas no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ele será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja, se Jesus Cristo se manifesta em você, é evidente que o sobrenatural na sua vida tem que acontecer. Por razões óbvias. A primeira razão do sobrenatural acontecer na sua vida e na minha é que você só é crente, só é salvo por causa do milagre. Por causa do milagre. No meu caso foi um absoluto milagre. Tanto é que em João 1,12 diz assim: ele, Jesus, veio para os seus, mas os seus não o recebeu. Porém, a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder. Isso é milagre. Poder é milagre. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você e eu somos filhos de Deus por causa de um milagre. Por causa de um milagre. Só por causa de um milagre. Imagine Jesus enfiar o braço dentro da lama e ficar mexendo para lá e para cá e você perguntar: Jesus, o que é que o senhor está procurando numa lama suja dessa? Ele ia dizer para você: eu estou procurando o Edson José dos Santos, ele deve estar por aqui. E ele me achou lá e me tirou de lá. E me levou na oficina e me entregou na mão do lapidador. E o lapidador passou a lixa grossa e a lixa média. E me levou para o polimento. Aleluia! Então, vejam bem. Então, quando você recebeu o poder, o milagre de ser filho de Deus, você imediatamente passa a ser o templo. Você passa a ser o invólucro do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tanto é que quando Jesus declarou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e ele será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, um dos discípulos, representando todos, perguntou. Ele ficou como que coçando a cabeça: Senhor, como se dará isso? Isso é um mistério. De o Senhor se manifestar a nós e não ao mundo. Isso está no versículo 22. No versículo 23, Jesus responde. Capítulo 14, verso 23, Jesus responde: aquele que me ama, nem todos, é seleção, é seleção. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia! Então aí você tem a plenitude. Você tem a plenitude da presença de Deus na sua vida. Se você cultivar isto, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, se você cultivar isto, você é uma pessoa invencível, indestrutível, intocável. Aleluia. É respirar a Cristo. Ou seja, mas isso é tão interessante, quando você pratica isso e você chega num lugar assim, quando você entra no lugar, você percebe que está entrando o sobrenatural de Deus. Isso acontece às vezes comigo. Uma vez eu estava entrando no consultório da doutora Lilian, uma japonesa, que me fez uma pequena cirurgia, e tinha umas 12 pessoas no consultório.
E eu estava muito cheio de Deus naquele dia. Eu tinha evangelizado já umas 15 pessoas naquele dia. E quando eu evangelizo, à medida que você evangeliza, você vai se enchendo, vai se enchendo, sai enchendo. Evangelismo, você perde a fome, você não quer almoçar, não quer jantar, só quer saber de falar de Jesus. Quando você evangeliza, é um negócio assim difícil. Eu não tenho tempo para falar disso aqui agora. Mas quando você evangeliza, Deus coloca anjos de plantão lá no céu, porque Deus tem um propósito com aquele que evangeliza. Você sabia ou não? Está escrito lá. É só você ler João 15,16, você vai perceber que ali tem um contrato. Tem um contrato com você e eu a respeito do evangelismo. Mas então eu entrei no consultório, eu senti que algo estava... Então, a secretária olhou para mim, ela já me conhecia como pastor. Ela disse: oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, doutor Eli, que eu já cheguei e tal, meu horário. Mas uma senhora olhou para mim de uma maneira assim, quase que... o senhor é pastor, eu precisava de alguma coisa. Sabe, o senhor é pastor, tem alguma coisa para mim? Eu quase para ela, tenho sim, mas não falei assim. Eu falei: Deus mandou eu dizer para a senhora que a senhora não se preocupe com a sua família, nem com o seu filho. Tudo que é seu está nas mãos de Deus. E o que é seu, Deus não dá para ninguém. Ela começou a chorar. Mas foi assim na hora, pá! Desde o dia que a senhora nasceu, Jesus nunca lhe perdeu de vista. A senhora é uma ovelhinha preciosa de Jesus. Aí ela começou a chorar e eu então percebi que todo mundo olhava para mim. Aí eu comecei então a me dirigir aos demais. Eu falei: não sei se vocês sabem, eu quero só fazer um lembrete aqui para todos, que aí do seu lado, você vai olhar e não vai enxergar nada, mas eu estou vendo. Aí esse cara assim, do seu lado tem uma cova, do seu lado também tem uma cova. Todos nós temos uma cova aberta. Você não vai ficar aí para sempre nesse corpo. Ainda que você goste dele, trate dele, deve cuidar mesmo, que é o tempo do Espírito de Deus, mas você não vai ficar aí, não. Você vai sair daí. Eu olhando para a cara deles assim, viu, Glai? Aí a outra começou a chorar. Aí eu comecei, só faltou eu cantar um hino ali e levantar a oferta. E fazer o apelo. Aleluia. Oh, maravilha, mas foi uma coisa assim do céu, porque é os dons espirituais fluindo, quando Jesus diz: e recebereis poder do alto, e ser-me-eis testemunha. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Evangelizar é um negócio bom demais. É maravilhoso quando você tem veja bem, quando você tem a consciência de quem é você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em você para operar sobrenaturais, para operar milagres de salvação de vidas de pessoas. A questão de 5 anos atrás, mais ou menos, com 5 anos atrás, eu vim dar um passeio na América. Não, faz uns 10 anos. Foi antes de eu vir para trabalhar com o pastor Joel. Faz uns 10 ou 12 anos. Eu vim dar um passeio na América. E vim para Orlando com a minha família e tal. Mas quando eu chego no balcão da TAM, a moça que estava no meu lado, Deus mandou eu falar algo com ela, e eu falei, e ela então começou a chorar, e correu lá para dentro para lavar o rosto e voltar. Hein? Você estava comigo. Aí o que ocorre? Ela foi, coisa, eu nem me lembrava mais, ela foi, voltou para lá, e limpou-se, arrumou. Quando ela voltou, a outra veio me atender. Aí ela falou assim: olha, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu estou desviada, e o senhor falou a minha vida. Eu falei: então, o seu lugar está vazio, volta para o seu lugar, volta para o seu pastor. Aí depois que ela terminou de fazer todo o check-in, ela falou assim: eu gostaria de, sei lá, fazer alguma coisa para o senhor. O senhor é cartão azul da fidelidade azul da TAM, o senhor não tem direito a upgrade. Mas se o senhor for ali naquela sala, está escrito assim: supervisão de voo.
Isso não fala que foi eu que mandei, mas vai lá e fala com ela que o senhor é cartão azul, quem sabe ele dá um upgrade. Eu falei, não, eu não sou interessado em upgrade. Mas já que você mandou lá, eu vou lá para outra coisa, porque lá também tem uma ovelhinha de Jesus. Então eu cheguei lá e bati, abri a porta, entrei, ela falou, pois não. Eu falei, perfeitamente. Quando ela chegou assim, na hora, Deus meu. Eu falei, olha, você é uma líder aqui dentro, você está indo tão bem, mas está rodeada de inveja e pessoas que querem lhe destruir aqui dentro. Mas tudo isso por causa de um projeto de Deus na sua vida. Seu lugar na igreja está vazio. E você tem que voltar para o que você fazia antes na igreja para Deus lhe honrar aqui dentro. Ela se destampou, mas chorou mesmo. E eu ali com a mão na mesa ali, olhando para ela. Aí eu continuei. Já no ventre da sua mãe, Deus lhe escolheu. Aí ela pegou, foi logo se abrindo. Eu sou da igreja presbiteriana, estou afastada, era líder. Pois então, agora você vai voltar para o seu lugar. Aí, pai. Nossa, ela foi lá, se lavou, arrumou, voltou. Daí a pouco, ela disse assim, mas o senhor só veio aqui para isso? Eu digo, não, eu vim aqui só para isso mesmo. Agora, o senhor está indo para onde? Eu estou indo para Miami, mas eu sou cartão azul da TAM, eu sei que não tem upgrade. Me dá o seu nome para mim, por favor. Edson José dos Santos. Sim, senhora. Muito obrigado. Aí, e ela saiu de lá com a promessa que ela ia voltar para a igreja. Estou na sala de embarque. Aleluia. Como é bom falar de Jesus. Daí a pouco, Edson José dos Santos. Uma aeromoça chegou lá. É o senhor? Sou eu. Cadê a sua família? Me acompanhe. Fui o primeiro a entrar no avião. Aí, meu Deus. Aí quando eu entrei lá, estava a supervisora de voo, a moça que eu falei, me esperando na porta do avião. Ela falou, muito obrigado pelas suas palavras, é tudo que eu posso fazer pelo senhor. O senhor vai de primeira classe. E eu fui de primeira classe. Eu, pela primeira vez na minha vida, foi a única vez que eu viajei de primeira classe, nunca mais. Porque a diferença de uma classe econômica para uma primeira classe dá quase 20 mil reais. É uma coisa assim absurdamente terrível. Mas Deus me deu isso para a honra e glória do nome de Jesus. Então, veja bem, a excelência do amor de Deus na sua vida e na minha vida. Para encerrar, porque o meu tempo já foi, agora eu vou falar do negócio de Deus. Negócio de Deus, aquilo que eu falei para você. Capítulo 15 do Evangelho de São João, versículo 16. Por favor, capítulo 15 do Evangelho de São João, versículo 16. Quem achou pode ler bem alto. Capítulo 15, Evangelho de São João, versículo 16. Isso é um grande negócio. Amém. Não é um negócio? Veja bem, aí tem a causa e o efeito, existe uma parte excelente, mas depois tem uma promessa. Qual é a parte excelente? Jesus está dizendo assim, não foi você que me escolheu. Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. O que Jesus quis dizer? Vocês não sabem escolher. Você não sabe escolher. Por isso que eu te escolhi. E agora você sabe escolher porque eu te escolhi. Então, não foi você que me escolheu a mim, mas eu escolhi você para que você vá. Veja bem, eu escolhi você para que vades. Você tem que produzir resultados para o reino de Deus. E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí, qual é a promessa? A fim de que? Quanto?
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai vos conceda. Isso não tem negócio melhor do mundo, irmãos. Pense os discípulos, olha, até os discípulos tinham preocupações a respeito da questão financeira, ou não? Eles disseram assim, nós deixamos tudo para te seguir, e o que a gente vai ganhar com isso? Aí Jesus disse assim, olha, nesse mundo vocês ganharão quanto? 100 por 1, e por fim, a vida eterna. Então, produzir resultados para o reino de Deus, quando você sai para ir evangelizar, para ir buscar alguém para ir para a igreja, Deus coloca um anjo de plantão ao seu lado, Deus abre uma janela especial somente para te abençoar, porque Ele está diretamente comprometido com a expansão do seu reino e a sua palavra aqui na terra. Aliás, a única razão para que a igreja de Jesus esteja aqui ainda na terra é somente por causa da expansão do reino de Deus. Mas se preparem, porque o teatro está sendo preparado para a grande final. Veja o que está acontecendo com as nações. Estamos perto aí de um início de uma terceira guerra mundial terrível aí. Tudo isso é a preparação. Israel está lá como sinal. São 4 sinais maravilhosos da volta de Jesus. Sinal político, que é Israel. Sinal físico, que é os tsunamis e os hurricanes e essas coisas todas. O sinal moral, que é a imoralidade que tomou conta de toda a face da terra. E o sinal bélico, que é guerras e mais guerras, os sírios se matando, o sírio matando o sírio e assim por diante. Tudo isso está acontecendo. Então, é tempo de produzir resultados no reino de Deus através do amor de Deus derramado em seu coração. Quantos dizem amém? Amém. Diga de novo. Amém. Outra vez. Amém. Que é para o inferno tremer e os demônios lhe respeitar e saber que você é filho de Deus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, que coisa maravilhosa você aprender a palavra de Deus. Eu aprendi muito hoje no nome do Senhor Jesus. Não sei se você prestou atenção que o